Olá, meu nome é José Eduardo Cavalcante, sou estudante do curso de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, membro do GEMA, que é o Núcleo Feminista de Pesquisa sobre Gênero e Masculinidades. Além disso, sou membro do PET, que é o PET Conexões, Gestão Política e Pedagógica. Nele eu sou tutorado pela professora doutora Vanice Selva. Bem, hoje viemos apresentar aqui uma ação que foi desenvolvida no próprio PET, que é intitulada como Webinário sobre recursos pedagógicos e outras especificidades educacionais para pessoas com deficiência visual. Um relato de experiência. Logo de início, fazendo minha audiodescrição, sou um homem cis, pardo, tenho cabelos curtos, na cor preta, um rosto pequeno, sobrancelhas grossas, olhos castanhos claros, uso um óculos de grau de hastes vermelhas, tenho um nariz pequeno, uma barba desenhada, lábios grossos. Hoje estou utilizando uma camisa rosa e no fundo da imagem tem uma parede branca. Bem, falar um pouquinho do que me levou a produzir essa ação. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu venho do interior do estado de Pernambuco, de escola pública, e eu senti uma lacuna muito grande dos meus ex-professores a respeito de recursos pedagógicos. E essa foi uma das coisas que me impulsionaram a realizar essa ação. Bem, na literatura nós podemos encontrar também que as pessoas com deficiência visual em geral, elas são excluídas dos espaços educacionais. E uma dessas principais barreiras estão relacionadas também à falta de recursos pedagógicos, né? Ou seja, o processo de ensino-aprendizado está bastante prejudicado devido à falta em geral, da falta de conhecimento de professores e professoras desses recursos pedagógicos. Sendo assim, pensamos em construir coletivamente com outros membros do PET esse webinário sobre os recursos pedagógicos. Um desses recursos que a gente apresentou foi a audiodescrição. E o que é a audiodescrição? Ela é uma técnica comunicacional que vai possibilitar que pessoas com deficiência visual elas tenham acesso a elementos imagéticos, né? Ou seja, que elas se sintam contextualizadas em diferentes lugares, como no cinema, como em teatros, assim como na escola também, né? Principalmente na escola. A audiodescrição ela é uma técnica comunicacional que tem dois pilares centrais, que é a transposição intersemiótica, ou seja, o que é elemento imagético, ela se torna oral. E também a transmissão de informações via sonora. Então a audiodescrição ela rompe com as barreiras comunicacionais, possibilitando assim acesso às pessoas com deficiência visual e outras especificidades também, promovendo o processo de ensino-aprendizado. Sendo assim, como objetivo geral, tivemos apresentar a audiodescrição e as suas utilidades. Como objetivos específicos, nós tivemos evidenciar a relevância do processo de inclusão social de pessoas com deficiência visual no contexto escolar. O outro objetivo específico foi promover reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem de pessoas com deficiência visual. Para a realização dessa ação, utilizamos alguns materiais, como computador, internet e slides. Como ainda estamos na pandemia do Covid-19, essa ação, esse webinário, ele aconteceu, claro, de forma online e teve a duração de 2 horas, teve a participação síncrona de 16 pessoas e posteriormente ao seu término foi postada no próprio canal do YouTube do PET-GPP. Além disso, para sua realização foi convidada uma facilitadora externa ao PET-GPP, que é uma professora brailista que trabalha na UFPE, que é vinculada ao SEI, que é o Centro de Estudos Inclusivos, que fica lá no CE, que é o Centro de Educação. Na ação, esta professora convidada, ela expôs através de slides alguns recursos pedagógicos, como a própria audiodescrição, o braille, entre outros. Como resultados, nós tivemos de fato a apresentação de diversos recursos pedagógicos que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem de pessoas com deficiência visual. Um deles que a gente pode citar aqui é o sistema Braille, né, que a professora aprendeu através de um curso de tiflologia, e o sistema Braille é utilizado para a escrita e a leitura de pessoas com deficiência visual, né? Para a escrita a gente pode utilizar
a reglete e opção, que foram recursos apresentados pela professora. Também tem a máquina Braille, né? A máquina Braille ela tem uma vantagem sobre a reglete. A reglete a gente precisa escrever de forma espelhada, ou seja, da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, como comumente acontece. Mas na máquina não, a gente pode escrever tranquilamente da esquerda para a direita. No entanto, ela tem um custo elevado, ela é cara e ela também é muito pesada, ou seja, não dá para levar para todos os lugares. Também apresentou a própria audiodescrição como importante recurso, mas também possibilitar que a pessoa com deficiência visual, ela utilize os recursos, outras capacidades sensoriais que auxiliem no seu processo de ensino, de aprendizado, né? Como o tato, a própria audição. Então, ou seja, tocar nas coisas, sentir o cheiro, é muito importante, né? Explicar de fato o que está se acontecendo no ambiente, é muito importante para contextualizar e para o processo de ensino-aprendizado. Também foi apresentado o Soroban, que é um recurso para a realização de operações matemáticas, então é de suma importância para o processo educacional. Também cadernos de pauta ampliada, tinta porosa, que vai ajudar, né, pessoas com deficiência visual, especificamente com baixa visão. Aí também tem a orientação e mobilidade, né? Talvez vocês perguntem como as pessoas com deficiência visual elas se locomovem. Ou seja, essas pessoas elas têm a seu serviço a orientação e mobilidade e por isso que elas conseguem transitar pelos espaços. Outro resultado foi a evidência da necessidade da gente promover esses debates no ambiente escolar. Há uma lacuna muito grande e a partir do desenvolvimento dessa ação a gente pode constatar isso, acabando que promove novas inquietações para o desenvolvimento de novas ações como essa, que abordem recursos pedagógicos e outras especificidades. Como conclusão, temos que de fato a audiodescrição ela promove a inclusão social de pessoas com deficiência visual e outras pessoas com outras especificidades também em diversos espaços sociais, e promover esse recurso é de suma importância. Também refletimos um pouco sobre o papel social das pessoas sem deficiência no processo de inclusão social de pessoas com deficiência. Repensar o papel das pessoas sem deficiência nesse processo de inclusão ele é primordial, né? Entendemos que as pessoas sem deficiência também têm papel importante no processo de inclusão. Bem, em linhas gerais foi isso que aconteceu na ação. Estas são as referências utilizadas e eu agradeço pela atenção.